Ele entra no tribunal com semblante frio, algemado, o macacão azul escuro e o cabelo bagunçado. Não demonstra nenhum tipo de remorso, medo ou qualquer expressão que seja. Mas não se engane, diante de você está um jovem responsável por um dos crimes mais chocantes da última década. E embora ele mantivesse esse semblante frio, ao ouvir as palavras do juiz, o jovem sentiu o peso de suas ações. Está a história de Gregory Ramos, e para entender como ele foi parar aí é necessário voltar um pouco no tempo. Era fim de tarde na Flórida, quando a ligação chegou ao 911. Do outro lado da linha, uma voz jovem, trêmula, aparentemente em pânico. Um garoto de 15 anos dizia ter acabado de chegar da escola. Sua casa estava revirada, portas arrombadas, objetos espalhados pelo chão. E o mais grave, sua mãe havia desaparecido. Para quem ouviu aquela chamada pela primeira vez, parecia o início de mais um caso comum de invasão residencial que terminou mal. Um roubo, talvez um sequestro, talvez algo pior. O atendente fez o protocolo padrão, pediu que o garoto permanecesse na linha, confirmou sua idade, pediu que ele não tocasse em nada e garantiu que uma viatura já estava a caminho. O nome do garoto era Gregory Logan Ramos. Naquele momento, ninguém, nem o atendente, nem os policiais, nem os vizinhos curiosos que logo se aglomerariam do lado de fora, imaginava que aquela ligação não era um pedido de ajuda. Era o último ato de uma história que já havia começado horas antes, e que terminaria revelando algo muito mais perturbador do que um simples crime. Gregory morava em DeBary, uma cidade tranquila no condado de Volusia, Flórida. Ruas silenciosas, casas alinhadas, vizinhança típica de classe média. Um lugar onde crimes violentos raramente aconteciam, e quando aconteciam, eram lembrados por anos. Gregory vivia ali com a mãe, Gail Cleavenger, uma arquiteta respeitada, conhecida por colegas de trabalho como responsável, pontual e dedicada à família. Também vivia com o padrasto, Daniel, que naquela semana estava viajando a trabalho. Por fora, tudo parecia normal. Mas histórias assim quase nunca começam no dia do crime. Elas começam muito antes. Desde criança, Gregory já chamava atenção. Era descrito como inquieto, impulsivo, agressivo em certos momentos. Não era um garoto isolado, pelo contrário. Era popular no bairro, sempre cercado de amigos, mas frequentemente envolvido em conflitos. Professores notavam algo curioso. Ele era inteligente, especialmente em matérias exatas, mas parecia não se importar. Entregava menos do que podia. Suas notas oscilavam, e nos meses que antecederam novembro de 2018, começaram a cair rapidamente. Para a mãe, isso era um problema sério. Gail acreditava que o filho tinha potencial e não aceitava vê-lo desperdiçando oportunidades. As discussões entre os dois se tornaram frequentes. Reclamações sobre notas, horários, amigos, disciplina. Para quem observava de fora, parecia apenas o clássico conflito entre mãe e adolescente. Nada que sugerisse o que estava por vir. Na noite de 1º de novembro de 2018, porém, algo mudou. Gail ligou para o marido, Daniel, que estava em outra cidade. Estava cansada, frustrada. Relatou mais uma discussão com Gregory, dessa vez por causa de uma nota baixa, um D em uma matéria escolar. Disse que o filho precisava mudar, que estava saindo do controle. Nada naquela ligação indicava perigo imediato, mas foi a última vez que alguém fora daquela casa ouviu sua voz. Horas depois, Gail foi dormir. O que aconteceu entre aquela noite e a ligação ao 911 na tarde seguinte não foi descoberto imediatamente. Mas, quando os policiais chegaram à casa, começaram a notar detalhes que não combinavam com a história do garoto. O carro da mãe estava na garagem, destrancado, com o motor ainda ligado. Isso não fazia sentido. A casa, embora revirada, parecia estranhamente organizada no caos. Objetos espalhados, sim, mas não da maneira típica de um roubo real. Nada quebrado por impulso. Nada jogado ao acaso. Parecia encenado. Gregory, por sua vez, atuava bem. Chorava. Parecia nervoso. Listou rapidamente os itens roubados. Um computador caro, eletrônicos, alguns objetos pessoais. Dizia estar confuso, assustado, sem entender o que tinha acontecido. Em determinado momento, chegou a dizer que havia feito uma ligação perfeita para o 911. Uma ligação digna de prêmio. Mas os investigadores começaram a perceber algo que, em casos como esse, costuma ser decisivo: as pequenas contradições. Primeiro, os machucados no rosto.
Arranhões visíveis, recentes. Gregory explicou de um jeito. Depois, de outro. Para um policial, disse que tinha brigado na escola. Para o padrasto, disse que tinha caído de uma escada. Mais tarde, mencionou outro amigo envolvido em uma briga diferente. Histórias que mudavam rápido demais para alguém que dizia estar apenas nervoso. Depois, a escola. Gregory afirmava que tinha ficado o dia inteiro em aula e voltado de ônibus. Mas registros mostravam outra coisa. Ele havia saído mais cedo e não tinha usado transporte escolar. Nada disso, isoladamente, provaria um crime. Mas em investigações criminais, são exatamente esses detalhes que começam a desmontar uma versão cuidadosamente construída. Enquanto isso, a ausência de Gail chamava ainda mais atenção. Ela não apareceu no trabalho. Não ligou para avisar. Não atendia o celular. Para uma mulher conhecida por sua responsabilidade, isso era altamente incomum. A pergunta passou a ser inevitável. Onde estava Gail Cleavenger? Os investigadores sabiam que, estatisticamente, quando uma pessoa desaparece dentro de casa, o último a vê-la costuma ser o principal ponto de interesse. E naquele caso, esse alguém era o próprio filho. Gregory foi levado para prestar depoimento formal. Ele ainda tentava sustentar a narrativa do roubo. Mas a pressão aumentava. Os policiais começaram a confrontá-lo com fatos objetivos. Horários. Registros. Contradições. Aos poucos, a história começou a rachar. E, enquanto isso, em outro lugar da cidade, dois nomes começavam a surgir repetidamente nas conversas dos investigadores. Dois amigos próximos de Gregory. Dois adolescentes que, até então, pareciam apenas figuras secundárias, mas que guardavam um segredo grande demais para continuar escondido. Naquele momento, a investigação estava prestes a mudar de rumo. E o que viria a seguir transformaria um suposto roubo em um dos crimes mais perturbadores já registrados naquela comunidade. Quando os investigadores começaram a pressionar Greg, eles já sabiam que não estavam lidando com um simples adolescente assustado. Algo naquele garoto destoava. Não era apenas nervosismo. Era controle. Era cálculo. What happened there? I got in a fight yesterday with one of my friends. I didn't see that yesterday. I had makeup on. Right. It was a conversation with my friends. We got into a disagreement, but I solved the problem. I talked it out with him, and we made up, and he apologized for hitting me. Enquanto Gregory repetia versões cada vez mais confusas sobre seu dia, os investigadores decidiram ampliar o cerco. Foram à escola. Conversaram com professores, funcionários e colegas. E foi ali que a narrativa começou a ruir de vez. Gregory não havia ficado o dia inteiro em aula. Ele saiu mais cedo. Não pegou o ônibus. E ninguém o viu indo embora sozinho. Ao mesmo tempo, os detetives começaram a ouvir um nome com frequência crescente: Dylan. Depois, outro, Brian. Dois amigos próximos de Gregory. Dois adolescentes que, até então, pareciam apenas parte do círculo social comum de qualquer garoto daquela idade. Quando Dylan foi chamado para depor, tentou se afastar da história. Disse que não era tão próximo de Gregory. Alegou que mal tinham contato fora da escola. Criou um álibi vago sobre trabalho naquela tarde. Mas havia um problema. Nada do que dizia podia ser comprovado. A pressão aumentou. E, diferente de Gregory, Dylan não estava preparado para sustentar uma mentira por muito tempo. Em determinado momento do interrogatório, ele quebrou. Entre lágrimas, Dylan revelou que, ainda na manhã do dia 2 de novembro, Gregory havia feito uma confissão chocante dentro do carro. Disse, sem rodeios, que tinha matado a própria mãe. Disse isso como quem comenta algo banal, quase casual. Dylan afirmou que, no início, não acreditou. Parecia absurdo demais para ser verdade. Mas, ao longo do dia, percebeu que Gregory não estava brincando. Foi Dylan quem contou aos investigadores que ele e Brian haviam saído da escola mais cedo para ajudar Gregory a encenar um roubo na casa. Portas chutadas. Objetos espalhados. Itens retirados e escondidos em diferentes lugares da cidade para dar credibilidade à história. Com essa informação, a investigação ganhou uma nova velocidade. A polícia foi até a casa de Dylan e encontrou alguns dos itens supostamente roubados. Outros objetos foram localizados em uma área de mata atrás de uma igreja. Mais eletrônicos apareceram em uma lixeira nos fundos de um supermercado em Deltona, exatamente onde Dylan havia indicado. Tudo começava a se encaixar.
Quando Brian foi interrogado, tentou negar. Disse que não sabia de nada, que apenas tinha dado carona. Mas, ao perceber que Dylan já havia contado tudo, também acabou confessando. Ambos admitiram que ajudaram Gregory a encobrir o crime. Nenhum deles parecia entender completamente a dimensão do que estava acontecendo. Eram adolescentes tentando lidar com algo muito maior do que eles. Com as peças finalmente sobre a mesa, os investigadores voltaram para Gregory. Desta vez, não havia mais espaço para encenação. Após horas de interrogatório, ele confessou. Whatever. Alright, I'll tell you what happened. Alright, so I got home, I got in an argument with my mom, she slapped me across the face, she began to hit me, she started beating me, I didn't like it, so I strangled her to death. A discussão com a mãe havia começado por causa das notas. Segundo ele, Gail tirou seu celular e o proibiu de usá-lo. Gregory disse que se sentiu humilhado, controlado, encurralado. Alegou que a mãe o agrediu, uma versão que nunca foi corroborada por nenhuma evidência ou histórico anterior. Consumido pela raiva, ele foi para o quarto. Mas não conseguiu dormir. Por volta da meia-noite, voltou ao quarto da mãe. O que aconteceu ali não foi rápido. Não foi impulsivo. Foi prolongado. Gregory acordou Gail e iniciou uma nova discussão. As palavras escalaram. Em determinado momento, ele colocou as mãos no pescoço dela. Gail caiu da cama, ficando presa entre o chão e a parede. Ele disse que levou vários minutos até que ela perdesse a consciência. Olhou nos olhos da mãe enquanto a vida se esvaía. Pensando que ela estivesse morta, saiu do quarto. Mas não estava. Quando voltou com o carrinho de mão, percebeu que Gail ainda se mexia. Então, subiu sobre ela e apertou o pescoço com ainda mais força, até ter certeza absoluta de que o coração havia parado. Não houve pedido de socorro. Não houve hesitação. Não houve arrependimento naquele momento. Depois disso, Gregory iniciou a parte que mais chocou os investigadores, o pós-crime. Ele colocou o corpo da mãe no carro, dirigiu por um tempo pensando em abandoná-lo em outro local, desistiu, voltou para casa, pegou uma pá e seguiu para uma igreja próxima. Atrás do templo havia uma área de mata com uma fogueira ao ar livre, um lugar que ele e os amigos frequentavam para beber, fumar e passar o tempo. Ali, cavou um buraco raso, com pouco mais de 20 centímetros. Tentou retirar a aliança do dedo da mãe para vendê-la, mas não conseguiu. Enterrou o corpo, cobriu a cova, organizou as pedras da fogueira e tentou fazer tudo parecer natural. Depois, foi para casa, limpou o que pôde, jogou fora as roupas e, poucas horas depois, se arrumou para ir à escola, como se nada tivesse acontecido. Quando os investigadores ouviram essa confissão, uma pergunta se impôs: por quê? A resposta de Gregory foi fria. Disse que matou a mãe por defesa preventiva. Acreditava que, se não a matasse agora, ela acabaria matando ele no futuro. Uma justificativa que não encontrou eco em nenhuma evidência, nenhum relato, nenhum histórico familiar. O xerife do condado, Mike Chitwood, não escondeu o choque. Descreveu Gregory como alguém sem alma. Disse que, em décadas de carreira, ele estava entre os 3 indivíduos mais sociopatas que já havia encontrado. O que mais o perturbou não foi apenas o crime, mas a maneira como Gregory falava sobre ele, com orgulho, frieza e ausência total de remorso. And he said, you want me to take me out to the crime scene? I'll show you exactly what I did. And he got out of that car and went to that crime scene like a little kid would go to Christmas morning down the steps and show us and tell us once again everything that he had done to his mother. Mas a história ainda não tinha terminado. Faltava o julgamento. Faltava a sentença. E faltava entender como um garoto de 15 anos, que dizia sonhar em ser detetive, acabou do outro lado da mesa, como autor de um dos crimes mais brutais daquela região. Quando a confissão de Gregory Logan Ramos veio a público, o choque se espalhou rapidamente pelo condado de Volusia, e muito além dele. Não era apenas o fato de um adolescente ter matado a própria mãe. Era a frieza, o planejamento, a ausência de qualquer emoção compatível com a gravidade do crime. A pergunta deixou de ser o que aconteceu e passou a ser quem era Gregory Ramos de verdade. Ele tinha 15 anos quando estrangulou Gail Cleavenger. Pela lei americana, isso colocava o sistema de justiça diante de um dilema complexo: tratá-lo como uma criança que cometeu um erro irreparável ou como um criminoso plenamente consciente de seus atos. Para o xerife Mike Chitwood, a resposta era clara desde o início. Ele anunciou publicamente que faria pressão máxima para que Gregory fosse julgado como adulto. Segundo Chitwood, aquilo não havia sido um ato impulsivo de um jovem descontrolado.
Foi um homicídio deliberado, seguido de ocultação de cadáver, destruição de provas e encenação de um crime falso. Um conjunto de ações que exigia planejamento, autocontrole e tomada de decisões racionais. O Ministério Público concordou. Gregory foi formalmente acusado de homicídio em primeiro grau, abuso de cadáver e adulteração de provas. Se condenado após julgamento, poderia pegar prisão perpétua. A pena de morte não era uma opção. Menores de idade não são elegíveis para ela nos Estados Unidos, mas o restante do peso da lei estava sobre a mesa. Durante meses, a defesa tentou construir uma narrativa alternativa. Tentou sugerir abuso doméstico. Tentou alegar medo. Tentou pintar Gregory como uma vítima de um ambiente opressor. Mas cada tentativa esbarrava em um obstáculo intransponível. Não havia evidência alguma que sustentasse essa versão. Nenhum histórico de violência. Nenhum relato anterior. Nenhum registro escolar, médico ou psicológico que apontasse para agressões da mãe. Ao contrário, Gail Cleavenger era descrita como uma mãe presente, exigente, mas amorosa. Uma mulher que trabalhava duro, que se preocupava com o futuro do filho e que, ironicamente, foi morta exatamente por tentar fazê-lo levar a escola a sério. Diante disso, os próprios advogados de defesa chegaram a uma conclusão difícil, porém estratégica. Levar o caso a julgamento seria quase certamente uma sentença de prisão perpétua. Então veio a decisão. Em dezembro de 2020, Gregory Logan Ramos se declarou culpado de todas as acusações. Ele tinha 17 anos naquele momento. Não houve júri. Não houve espetáculo. Apenas a leitura formal dos crimes e uma resposta curta, direta, quase mecânica. Você entende as acusações? Sim, Excelência. Você cometeu esses atos? Sim, Excelência. Em janeiro de 2021, o juiz proferiu a sentença: 45 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após o cumprimento de 25 anos. Para alguns, foi uma punição severa. Para outros, leve demais. Mas, até mesmo a promotoria reconheceu que aquele acordo evitou algo pior para o réu. Se tivesse ido a julgamento, dificilmente Gregory sairia da prisão em vida. Durante a audiência, Gregory fez uma breve declaração. Disse que não estava ali para se justificar. Disse que queria honrar a memória da mãe. Afirmou que, por causa de suas ações, nunca teria chance de realmente conhecê-la como adulto. As palavras estavam corretas. O tom, controlado. Mas para muitos, soaram vazias. Talvez porque o que mais marcou todo esse caso nunca foi o discurso final, foi o contraste. Gregory fazia parte do Orange City Police Explorers, um programa voltado a jovens interessados em carreiras policiais. Ele dizia querer ser detetive. Estudava procedimentos criminais. Aprendia como funcionavam investigações, interrogatórios e cenas de crime. E tentou usar esse conhecimento. Tentou simular um roubo. Tentou controlar a narrativa. Tentou manipular horários, álibis e emoções. Tentou transformar a própria casa em um cenário convincente. Mas subestimou algo fundamental: a verdade sempre deixa rastros. As contradições. Os horários. Os objetos fora do lugar. Os amigos que não conseguiram sustentar o peso da mentira. Tudo isso levou os investigadores exatamente onde precisavam chegar. O corpo de Gail foi encontrado enterrado a poucos centímetros da superfície, atrás de uma igreja. Um lugar que, para Gregory, representava conforto. Um espaço onde ele se sentia seguro. Um detalhe que, para muitos, tornou tudo ainda mais perturbador. Hoje, Gregory Ramos cumpre pena em uma prisão da Flórida. Passará a juventude inteira atrás das grades. Se um dia sair, será um homem de meia idade. O mundo terá mudado. E nada do que ele perdeu poderá ser recuperado. Gail Cleavenger, por outro lado, não teve escolha. Teve sua vida interrompida no lugar onde deveria estar mais segura, dentro de casa, dormindo, confiando no próprio filho. Casos como esse desafiam explicações simples. Não cabem em rótulos fáceis. Não são apenas sobre crime, nem apenas sobre psicologia. São sobre limites, e sobre o que acontece quando eles são ultrapassados de forma irreversível. E talvez a pergunta mais inquietante permaneça sem resposta. Gregory Ramos queria ser um detetive, ou queria entender, desde cedo, como se comete um crime perfeito? Essa resposta, provavelmente, morrerá com ele.